Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Estou aqui nesse dia tão importante, comemorando um dia de Páscoa, mas sem se atrelar à religião, se foi esse dia ou não que Jesus ressurgiu dos mortos para salvar a minha e a sua vida. Eu gostaria de dizer algumas palavras que possam explicar o real significado desse sacrifício que Cristo ele fez por todos nós. E para começar, eu queria embasar essas palavras num texto que vai dizer em João 11, capítulo 25, que diz assim, versículo 25, eu sou a ressurreição da vida, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aqui Cristo estava falando que Ele é a ressurreição da vida, ou seja, a vida está nele. Tudo aquilo que possa levar à morte com Cristo, Deus ele pode ressuscitar e se tornar em vida. Esse é um dos reais significados do Evangelho mais profundo, ou seja, a vida e a vida eterna. Cristo, quando ele veio, ele promete uma vida em abundância para todos aqueles que creem nele, aqueles que seguem os seus mandamentos. E aqui ele fala, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, mas crê em mim, esse nunca morrerá. Ou seja, quando Cristo ele morre, mas ressurge, ele vence a morte. O sacrifício dele foi tão importante, porque quando o homem ele pecou e caiu no Éden, uma das coisas que aconteceu, uma das consequências do pecado do homem, foi a morte vir. E a morte em dois sentidos, a morte física e a morte espiritual. A morte física ela vai continuar acontecendo, porque é algo natural, é algo que está atrelado à própria carne humana, ao estado natural do homem. Mas a morte espiritual para aqueles que estão em Cristo, ela acabou, porque já, como Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo ele vive em nós, como dizem Gálatas, vamos viver uma vida em abundância e nunca vamos morrer. Se cremos em Cristo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e amamos Ele com todas as nossas forças, vamos viver